Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica, a qual eu aproveito a oportunidade para convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Digite lá, paulo.delanhese, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos também com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Peça para que eles também se inscrevam e também envie aos seus amigos, pois assim podemos levar uma mensagem de esperança como essa, que vai tratar sobre a fé. Perseverando na fé é o título da nossa aula de hoje. E esta aula seria dada exatamente no dia 28. Como é eleição, segundo turno, não teremos essa aula no domingo, mas teremos durante a semana seguinte. Pode ver que eu estou até com a minha camisa aqui do Bolsonaro. Essa é a nossa defesa, essa é a nossa bandeira. Este é o único que tem propósito de verdade para a família, né? Outro governo está aí 30 anos no poder e o Brasil está no que está: crime, droga, aborto, assassinato e desvios de verbas públicas. Vamos mudar isso agora no dia 28. E eu convido você que é pai, você que é mãe, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, enfim, você que é alguém decente, junto comigo, a voltarmos em 17. Mudança de verdade. Vamos à aula de hoje. Hebreus 11:1. O firme fundamento é a prova das coisas que não se vê. Efésios 2:8-9. A salvação é pela graça, mediante a fé, para que ninguém venha se gloriar. Mateus 17:20. A fé não precisa ser grande, mas tem de ser íntegra e verdadeira. Hebreus 11:6. É preciso acreditar, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus 9:2. Uma fé que não tem evidente pode até ser vista. 1 Pedro 1:9. O alvo supremo da fé não consiste em receber bênção. Este versículo vai na contramão de muitas igrejas e muitos religiosos de hoje, que têm mercadado a fé, têm negociado a fé. Hoje a fé tem sido usado para as pessoas ganhar casa, carro e dinheiro. É pecado ser rico? É pecado ter casa e carro? Não. Mas negar a Cristo mediante a fé verdadeira para colocar a fé nos objetos é pecado. E muitos têm errado e entrado exatamente por esse caminho. Nosso textual está baseado em Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta, e a resposta eu mesmo dou. Com certeza Deus fará justiça, porque Deus é justo e não deixa que os seus que o clamam fiquem sem resposta. A verdade prática diz: quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Quando eu e você perseveramos na fé, entendemos o trabalhar de Deus. A nossa leitura está baseada em Lucas 18:1-8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não é oração de um dia, de alguns minutos, é sempre. Todos os dias oramos e clamamos a Deus pela sua misericórdia e graça para a nossa vida. Dizendo: havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta novamente.
E eu já respondi, com certeza Deus fará justiça. Você pode ficar tranquilo, meu amado e minha amada, que me acompanha aqui no canal do YouTube. Deus está vendo a sua causa. Deus está vendo o seu sofrimento. E na hora certa Ele vai te responder. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? É uma pergunta novamente. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como está a sua fé? Como está a nossa fé? Confiando e esperando inteiramente no Senhor? Na aula de hoje é uma grande oportunidade, tanto para mim que sou professor, como para você que está nos ouvindo e aprendendo. Oportunidade de estimularmos a nossa perseverança na fé, na oração. Este é o grande desafio do ensino, romper a barreira do discurso, educando-os à prática da fé. A parábola do juiz iníquo mostra exatamente isso. O interesse de Jesus era levar os seus discípulos a serem perseverantes e pessoas de oração. Em tempo de determinismo profético, nada mais sensato e necessário que ensinar acerca da fé e da oração. Ou seja, em tempos trabalhosos, em tempo difícil que vivemos como hoje, eu e você somos convidados nesta parábola a perseverarmos na nossa fé e na oração diante de Deus. Introdução. A perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje, sobretudo quanto acompanhada da oração, pois esta também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano, nesses tempos perigosos, até o estabelecimento final do reino de Deus. Temos que perseverar e continuarmos firmes no nosso propósito diante de Deus, até que Deus restabeleça todas as coisas no seu reino. Esta parábola, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. O que isso nos ensina é que a igreja, a noiva de Cristo, ela precisa clamar, exatamente no momento que vivemos hoje, como já dissemos atrás, na onde a corrupção, o crime, a droga, o aborto, o homossexualismo, o lesbianismo, ideologia de gênero tem tentado destruir as famílias. Eu e você temos que clamar. Só que além de clamar, precisamos votar consciente. Por isso eu estou com essa camisa aqui, ó, do Bolsonaro, que eu volto a falar. Ele é o único que na proposta defende Deus acima de tudo, a família acima de tudo e o Brasil acima de tudo. Não sei se dará certo, mas vamos fazer a nossa parte, que é votar, é clamar, é orar, porque o Senhor nos ouvirá, isso não tem dúvida. Tópico 1. Interpretando a parábola do juiz iníquo. Uma parábola difícil. Será? Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas bíblias a intitulam, ou seja, conta-se no epígrafe editorial, consta, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, tem levado muito a fazer interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Então não é a parábola que é difícil. Difícil é os interpretadores. O problema é na cabeça de quem vai interpretar. Porque o texto em si é muito claro. Jesus mesmo explica que não está considerando Deus um juiz injusto, mas falando daquele juiz injusto que não temia a Deus nem os homens. Então depende não da parábola ser difícil, mas de quem vai interpretá-la. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste.
Conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. Versículo 6. Ou seja, nos chama a consciência de perseverarmos em oração diante de Deus, por qualquer que seja a nossa situação. 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé, quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. Versículo 8. Ou seja, quando Deus nos chamar para a sua glória. O juiz. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam 2 sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Por isso há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz iníquo, gentil. Flávio Joséfo fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois nesse caso pode-se tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época que sofria com os juízes corruptos e desumanos, porque eles não atendiam os seus clamores, as suas súplicas. Você pode ver que essa viúva teve que persistir por muitos dias nessa parábola até que o juiz a ouviu. A viúva. Vamos saber um pouco quem eram as viúvas e como se dava as suas vidas. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam sua situação. Gênesis 38, versículo 14 e 19. Naquele tempo, a jovem casava-se no início da adolescência. Por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecesse na família do falecido, acabavam numa condição inferior, quase servil. Se retornasse para sua família de origem, o dinheiro do dote era repassado nas negociações do seu casamento e teria que ser devolvido. Dessas formas, as viúvas em geral ficavam em uma situação bastante miserável. Geralmente elas eram vendidas como escrava para a quitação das dívidas. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte de seu marido, ficava privada do amplo social em caso de controvérsias de ordem pública. Se não tinham dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler esta parábola. Então, a situação dessa mulher era uma situação terrível. Viúva e talvez desamparada. Na casa do sogro, virava uma serviçal. Voltasse à casa do pai, o pai tinha que devolver o dote que havia recebido no dia do casamento. Alguns casos eram vendidas como escrava para pagar as dívidas, pois a mulher não tinha valor algum nessa época. Graças a Deus que o tempo mudou, mas aqui eram dias terríveis. O caso e a perseverança é o que vai nos destacar nesta parábola, exatamente sobre esta mulher. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade, ou um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciárias, ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido de hipoteca sobre a herança patrimonial. Apesar do caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra a maldade de um adversário poderoso, que sendo mais importante e mais influente, esta, segura e tranquila, ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogado. Talvez a sua condição nem o permitisse, nem defensores públicos,
mas contra o costume de seu ambiente, decide apresentar-se pessoalmente à instância do juiz. Ou seja, ela não pega advogado, ela não usa o tribunal, mas ela vai pessoalmente diante do juiz. A situação dela era difícil e ela precisava que fosse resolvida. Talvez, por isso, ela toma essa atitude. Em segundo relato, é um juiz iníquo, isto é, não teme a Deus. Ele, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande, tanto que o texto usa a expressão molesta no versículo 5 para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado pela mulher que o importuna. Então ele faz justiça, não porque ele queria fazer justiça, mas porque ele não queria, mas ser incomodado. Diferente do nosso Deus, que faz justiça porque ele é justo na sua justiça. Subsídio exegético, a parábola do juiz e da viúva, enfoca a oração persistente. Claro que Jesus não está ensinando que Deus é como um juiz injusto, já dissemos isso. A parábola é dita no estilo: quanto mais se um homem iníquo finalmente responde os clamores de uma viúva, quanto mais um Deus justo ouvirá a oração de seus filhos. Então, tem algo que precisa? Ore, clame, porque ele te ouvirá. Essa é a resposta desta parábola. A parábola fala sobre uma situação de vida real. O juiz não tem referência a Deus ou reverência a Deus ou respeito pelos direitos das pessoas. É um juiz iníquo. Uma viúva pobre envolvida num processo na mesma cidade pleiteia com o juiz insensível para decidir em favor dela contra um adversário. Versículo 3. Por um longo tempo ele não faz nada, ignorando os clamores da justiça. Como outras viúvas naquela sociedade, ela é impotente entre as mais vulneráveis das pessoas. Ela é dependente dos outros para cuidar dela. Porque, como vimos aqui no caso da viúva, era uma pessoa que perdia todo o prestígio. A bondade de um Deus justo, tópico 2. Deus é bom. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona: é Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A pergunta que já respondemos lá atrás. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Sim, fará. Pode ficar tranquilo. O mundo pode estar cada dia pior na iniquidade, mas Deus está vendo tudo e na hora certa ele entrará na sua causa. Deus não fará justiça? Fará. Não tenha dúvida. A bondade de Deus faz com que ele ouça aos seus servos. E não poderia ser diferente. Pois em Jesus ensinou que se nós, pois, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração, dizendo: pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Nós temos que persistir diante de Deus se queremos que Deus nos atenda. Perseverarmos em oração. Na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando, e esse é o recurso utilizado por Jesus para mais uma vez ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. Deus é justo, tópico 2 do tópico 2. Além da bondade do Pai, o crente sabe que ele é justo. Uma vez mais, é necessário recordar que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois esses não são os mais importantes. O juiz de nossa parábola é iníquo e injusto. Deus a quem servimos, por outro lado, é justo. Nisto consiste o elemento do contraste desta parábola. Este conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra. Gênesis 18,
25. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede a todo entendimento. Isaías 56, versículo 1. O juiz e o mundo pode ser injusto comigo e com você, mas Deus é justo e fará justiça a nós. Basta que perseveramos na fé e na oração. Esse é o ensinamento dessa parábola. Essa era a lição que Jesus queria dar aos discípulos e aos que o ouviam. E é a lição que ele quer ensinar a mim e a você. Oração e perseverança na fé, que Deus fará justiça. Deus assume a nossa causa. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça. Mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso é o que estamos batendo na tecla o tempo todo. Orar sempre, acreditar sempre que Deus fará justiça. Isto é, perseverar. Assim, ao mesmo tempo que ensina sobre a oração e a perseverança, o mestre lembra um preceito da lei, mostrando que Deus assume a nossa causa. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18. Deus é o Deus da justiça e está te ouvindo neste momento, nesta hora que você está clamando a Ele. Subsídio prático teológico. A aplicação é clara e simples. Uma viúva pode obter justiça de um juiz que não teme a Deus e não tem nenhuma consideração pelos seus semelhantes, simplesmente pela sua vinda contínua, e importunando a Ele, como ela fez. Quanto mais deveria um cristão ter fé e crer que Deus, justo, bom e amoroso, responderá às suas orações, embora ele possa demorar, ou seja, embora às vezes pareça que a resposta demora, depressa lhes fará justiça, ou seja, subitamente, inesperadamente, mas não necessariamente quando eles pensam que a resposta deve vir. Ou seja, Deus lhe fará justiça, mas não é no seu tempo, não é na hora que você quer, é na hora que Ele quer, porque Ele é Deus e nós somos o servo, nós somos o que clamamos e Ele é quem responde. Tópico 3. A perseverança da viúva é uma imagem para nós, como já viemos falando. Primeiro, oração. Até que nosso Senhor retorne, infelizmente viveremos em constante luta contra o pecado. Hebreus 12, 1. Por esse motivo não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica, até que alcancemos o alvo. Filipenses 3, 12, 14. Ainda durante seu ministério, Jesus exortava aos seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiasse e orasse. Mateus 13, 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Uma das características distintivas do Evangelho de Lucas é a oração. Capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 18, 28 e 29, capítulo 10, versículo 21 e 22, capítulo 11, versículo 11, capítulo 22, versículo 41, 46 e capítulo 23, versículo 46. São os versículos que destacam no livro de Lucas a perseverança em oração. Este é a grande marca para que a igreja seja vitoriosa e vencedora. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus, que de acordo com esse evangelho é a oração. Vemos Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Lucas 23, 34. Por ser um homem de oração, Jesus exortou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Lucas 11, 2, 22, 40, 46. É importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração. Lucas 20, 47.
Qual que é a oração errada? É a oração que mostra o seu egocentrismo, ou seja, o seu próprio eu. Essa é uma oração de vanglória. Deus não ouve. Deus ouve a oração daquele que tem o seu coração contrito, daquele que ora a Deus de verdade, não para se aparecer, não para se autoprogramar diante das pessoas. Perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação à oração persistente está estreitamente ligada à expectativa da volta do Senhor. O texto de Lucas 17:22 nos alerta de maneira bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo de esmorecimento na prática de orar, a qual sem ter mira aqui. Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera como um meio para alcançar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Então a oração é para nos purificar, a oração é para nos aproximar de Deus, a oração é para falarmos com Deus do que queremos, do que precisamos e de agradecermos a Ele, de pedir a Ele mais graça, mais sabedoria nos momentos da dificuldade. Fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É a pergunta que fizemos lá atrás. Ele achará? Como está a sua fé? É você que pode responder. Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante, que não esmorece, ou seja, a fé perseverante. A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o filho irá encontrar uma fé persistente como a da viúva. Essa fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. Lucas 9:26, 12 e 9. A fim de perseverarmos esse tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Persistente, ou seja, continuar acreditando no mover de Deus. É isto que esta parábola nos ensina. Está retratando a história de um juiz iníquo que não temia os homens nem a Deus, que fez justiça. E aí Jesus diz: quanto mais Deus, que é justo, não fará justiça aos seus que clamam. Mas para isso, eu preciso orar, confiar, acreditar e deixar as minhas causas na mão do Senhor. Você precisa confiar em Deus. Você precisa colocar a sua vida no altar diante do Senhor. Você quer que Ele ouve a sua oração, a sua petição. Mas persevere. Não negue a fé. Não olhe para trás. Não volte. Não olhe para os obstáculos. Não olhe o tamanho do problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Essa é a fé persistente e verdadeira que Jesus está ensinando. Jesus ensina uma importante lição a respeito da oração nas parábolas do amigo importuno, do juiz injusto. Ambas ilustram a frequentemente citada promessa de Jesus: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus 7, versículos 7 e 8, Lucas 11, 9 e 10. Os três imperativos em Mateus 7,7, pedir, buscar e bateis, são verbos que originalmente estão no presente ativo. Por conseguinte, o sentido dessa passagem é: continuai pedindo até receberdes, continuai buscando até encontrardes, continuai batendo até que vos seja aberta a porta. Muito diferente da incredulidade. A importunação é a persistência, demonstram a firme determinação de se alcançar um fim desejado, ao mesmo tempo que evidenciam a fé que prevalece contra todos os
obstáculo. Então, persistir na oração nada tem a ver com a incredulidade. É o que o texto deixa claríssimo a nós. Persistir na fé é acreditar que Deus fará justiça, como essa viúva acreditou que esse juiz iníquo, que não temia a Deus nem os homens, fizesse justiça e fez. Se eu e você permanecermos nesse mesmo propósito, alcançaremos a nossa vitória. Conclusão. A interpretação desta parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva que com insistência constrange o juiz da intervenção é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante, esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflição, disse Jesus, João 16:33, mas somos convocados a permanecermos permanentemente e a invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clamam a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Deus estará sempre pronto a nos ouvir, a escutar o nosso clamor, a nossa súplica, como igreja, como noiva, como aquela que Ele comprou pelo seu precioso sangue. Se um juiz iníquo, que não teme a Deus e os homens, faz justiça a uma viúva, muito mais o seu Deus. Se nesta noite você clamar, se nesta noite você suplicar ao Senhor, confiar e não duvidar no seu coração, Ele fará justiça. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp. Peça para que eles se inscrevam, peça para que eles curtam, peça para que eles também compartilhem os nossos vídeos, pois alguém precisa ouvir uma mensagem como essa, de fé, perseverança e oração nos tempos de crise. Amém? Volto a convidar você, voto consciente, essa é a nossa lição do dia 28, segundo turno das eleições. Bolsonaro, presidente, único que tem proposta para a família. Deus acima de tudo, o Brasil acima de tudo e a família acima de tudo. Esse é o meu lema, esse é a nossa mensagem final.